Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar? Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos faz meditar sobre 2 realidades: a morte e a vida. A primeira leitura do livro da Sabedoria já começa falando sobre isso. No primeiro versículo que nós ouvimos está escrito da seguinte maneira: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. E mais adiante, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à a imagem de sua própria natureza. Deus não fez a morte.
Deus nos fez para a imortalidade. Essa é a primeira coisa que tem que estar presente na nossa compreensão da liturgia deste domingo. Depois, se Deus não fez a morte, se Deus nos fez para a imortalidade, como que essa morte então faz parte do ser humano, faz parte da história do ser humano? O próprio livro da sabedoria vai nos dizer, refletindo ou transmitindo aquilo que já encontramos no próprio livro do Gênesis, e depois São Paulo vai dizer com mais propriedade em uma de suas cartas. Diz o livro da sabedoria: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Depois São Paulo vai dizer de que o salário do pecado é a morte. A morte entra no mundo por inveja do diabo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos lembrar toda a história que está presente no livro do Gênesis, a história da salvação, a história do ser humano. Diante da desobediência dos nossos primeiros pais, do primeiro pecado, a morte entra no mundo. E como o ser humano caiu no primeiro pecado? Pela sedução da antiga serpente, do diabo, de Satanás. É deste modo que eles pecam, e pecando, entra a morte na história. Desta verdade, meus queridos, nós podemos entender o seguinte, ou perceber isso, de que por mais que nós tenhamos a certeza de que a morte faz parte do percurso do ser humano, da vida humana, nós não acostumamos com essa história da morte. Todos nós sabemos, desde quando criamos um pouco mais de inteligência, de que todos nós um dia iremos morrer. Todos nós sabemos que as pessoas que nós amamos também morrerão, a não ser que nosso Senhor volte antes. Mas o ser humano nunca está preparado para a morte. Sempre sofremos quando nos deparamos com ela. Aqui não um sofrimento desesperado, mas mesmo com fé, nós sofremos quando alguém morre. Quando alguém que nós amamos vem e falece. Sofremos como nosso Senhor mesmo chorou a morte de Lázaro, seu amigo. Tudo isso para que nós percebamos o seguinte: exatamente porque nós ainda não aceitamos em nosso coração tudo isso, é porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para experimentar a morte, nós fomos criados para a imortalidade. Fomos criados para viver eternamente. Mas na tentativa de destruir o projeto amoroso de Deus, a antiga serpente vem e coloca o seu dedinho na história. E com isso entra esta fatalidade no percurso da história do ser humano, a morte. E até então ela era o ponto final da história. O ser humano que foi criado para a eternidade, para a imortalidade, agora se depara com esta enorme barreira que é o mistério da morte. E desse mistério nada poderia ser feito, não pelo ser humano, não por nós próprios. E aí vem a grande mensagem de salvação. O amor misericordioso de Deus, que mesmo nós tendo abandonado o seu projeto de amor, Ele recuperou aquilo que havia sido perdido. De tal modo que, ao se fazer um de nós, vem para redimir e nos salvar, e garantir para nós que fomos feitos para a imortalidade, uma vida verdadeira, uma vida eterna, uma vida junto dele. Por isso que na segunda leitura nós escutamos São Paulo nos dizendo de que nosso Senhor,
que rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Jesus, que ao se encarnar, ao se fazer um de nós, de rico que era, se fez pobre assumindo a nossa natureza, nos tornou ricos exatamente por ter se feito pobre. Em outras palavras, Ele recuperou aquilo que nós havíamos perdidos e nos deu esta riqueza que é a vida verdadeira, que é a vida eterna. Deste modo, meus queridos irmãos e irmãs, a morte para aqueles que estão unidos em Cristo, a Cristo, já não é mais um ponto final, mas é apenas uma passagem para a vida verdadeira, para a vida eterna. Os justos contemplarão a face de Deus eternamente. De modo que a morte verdadeira, não a morte natural, mas a morte verdadeira. O que é a morte verdadeira? A morte verdadeira é a ausência de vida. E Deus é a vida, ou seja, é a ausência total de Deus. Essa morte verdadeira é dada somente àqueles que não estão unidos a Cristo, aqueles que pertencem ao diabo, como diz o livro da sabedoria. Esses experimentarão a morte verdadeira, que é a morte eterna, a ausência total de Deus. Mas aqueles que estão unidos a Cristo, estão em comunhão com Ele, a morte passa a ser até mesmo nossa amiga, ou como dizia São Francisco de Assis, nossa irmã morte, porque ela vai somente nos levar ao encontro daquele que nós buscamos, daquele que nós estamos à procura, daquele que nós desejamos, daquele a quem nós batemos na porta. Meus queridos irmãos e irmãs, nós que vivemos na graça, nós que vivemos na comunhão com Cristo, diante da morte natural, da morte deste mundo, não podemos nos desesperar, não podemos temer. Nós vivemos em um mundo em que o medo da morte natural, da morte desta vida, deste mundo, parece que criou uma confusão na cabeça das pessoas. Já não raciocinam mais, porque temem perder esta vida, temem perder a vida neste mundo. Mas nós cristãos não podemos ter este medo, não podemos temer isso. Devemos cuidar da nossa vida, porque ela é um dom precioso de Deus, mas saber que iremos nos deparar com a morte um dia ou outro, não pode ser para nós causa de desespero, de medo, porque nós somos feitos para a eternidade, e o Senhor nos resgatou e deu para nós uma vida eterna. Por isso, nós podemos até mesmo, como muitos santos fizeram isso, pedir ao Senhor que, se for da vontade dEle, que nós o encontremos com Ele rapidamente. Tantos santos fizeram este pedido a nosso Senhor, e não é um erro em si, porque eles desejavam encontrar a Deus, e de algum modo, mesmo que nós não falemos claramente isso, mas a busca de Deus já é esse desejo de encontrar com Ele, de alcançá-lo. Às vezes, a gente se depara na nossa vivência sacerdotal, nos funerais da vida que a gente vai, onde os familiares da pessoa falecida, que às vezes não é tanto de igreja, vai e diz esta frase: nossa, padre, fulano morreu, logo ele que vivia tanto na igreja, logo ele que rezava tanto, morreu. Mas é exatamente isso. A realidade é essa. Não é um triste alguém que busca a Deus morrer, muito pelo contrário. Aquela pessoa está alcançando a partir de agora aquilo que ela buscava, o prêmio que ela buscava alcançar, a coroa da imortalidade, a coroa da glória. Ela tem a oportunidade de ter diante dos seus olhos as portas do paraíso sendo abertas para ela,
e ela então contemplar a face de Deus. Isso não pode ser para nós desespero, deve ser esperança. É isso que nós esperamos. Se você não espera isso, desculpa dizer, mas alguma coisa está de errado aí dentro. Você não está sendo de fato cristão, não está sendo de fato católico. Porque todo católico, todo cristão deseja, espera contemplar a face de Deus do céu. Mas tem uma coisa que o cristão deve temer, e que todos deveriam temer, não só os cristãos: a morte eterna, o pecado, que não só nos impede de viver esta vida, mas nos impede de viver a vida verdadeira junto de Deus. Que bom seria se todos nós zelássemos pela nossa alma do mesmo modo que nós zelamos pelo nosso corpo. Que bom seria se todas as pessoas que hoje se cuidam, e que bom que se cuidam, por conta de diversas dificuldades, inclusive o período de pandemia que estamos vivendo, que bom seria se nós usássemos também esse mesmo esforço para alcançar as coisas de Deus e nos afastar do pecado, de viver na graça. Porque, meus queridos, o pecado nos tira a verdadeira vida, não só esta vida, mas a verdadeira vida, nos afasta de Deus para a eternidade. Se nós não conseguimos viver um instante longe de Deus, imagine viver a eternidade longe dele. Devemos então, meus queridos irmãos e irmãs, deixar ressoar no nosso coração aquilo que nosso Senhor disse ao chefe da sinagoga, Jairo, quando chegou a notícia da morte de sua filha: não tenhas medo, basta ter fé. Basta ter fé. Não tenhamos medo das coisas que podem matar o nosso corpo. Tenhamos medo daquilo que pode matar a nossa alma, daquilo que pode nos lançar na condenação eterna. Isso nós devemos temer. Isso nós devemos evitar, fugir, nos precaver de todas essas realidades. Tenhamos fé, basta ter fé. Não tenhas medo, não tenhas medo. Meus queridos irmãos e irmãs, para encerrar esta homilia, que acredito já está prolongada, recordo de uma experiência que tive no início do meu sacerdócio. Não me recordo ainda exatamente se foi no início de sacerdócio ou como diácono ainda. Um padre amigo meu não podia assumir esse compromisso, então pediu que eu fizesse, de levar a comunhão a uma moça de 20 e tantos anos, que estava no hospital do câncer, já com a fase terminal da doença, e que provavelmente, em a questão de horas ou de dias, iria ter o seu falecimento para este mundo. E no caminho, levando a Sagrada Comunhão com Nosso Senhor junto comigo, no cibório, eu falava a Nosso Senhor: meu Deus, o que eu vou dizer para essa moça? O que eu vou dizer? Não tenho palavras para poder dizer alguma coisa para ela. Até então achando que eu iria falar alguma coisa para ela. Quando então cheguei e entreguei a comunhão para essa moça, primeiro que já me admirava a serenidade que estava aquela moça. Não tinha semblante de medo, não tinha semblante de tristeza, muito pelo contrário, serena e alegre. E depois de receber a Sagrada Comunhão, ela guardou um instante de silêncio com Nosso Senhor e depois disse: aquele que eu recebo agora, no sacramento, em instantes poderei vê-lo face a face. Isso basta para nós. Isso faz com que a gente entenda
que a esperança do cristão não é viver eternamente neste mundo. A esperança do cristão é viver a vida junto de Deus. É isso que nós esperamos. E para esta vida, para esta graça, para esta comunhão, nada pode nos separar desta comunhão. Nada pode nos separar deste grande amor, como diz o próprio São Paulo. Nem a espada, nem a dor, nem as tribulações, nem os poderes deste mundo, nem as potestades, nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Por isso, nós levantamos a nossa cabeça e vivemos esperançosos, confiantes, alegres, porque sabemos que a verdadeira vida é essa que nós devemos buscar, e o temer a verdadeira morte, que é a morte trazida pelo pecado, pela inveja do diabo, como nos apresentou a liturgia da palavra deste domingo. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos ajude a viver a nossa vida confiantes e esperançosos da eternidade feliz junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.